Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio, estou de volta para a gente poder aprender mais um pouquinho do texto bíblico. Hoje, Mateus capítulo 22, parte 4, episódio 666. Os supersticiosos aí que têm medo do 666. Esse é o episódio 666. Oitava temporada, a gente está vendo o livro de Mateus capítulo por capítulo, pouco a pouco, passo a passo, e tem sido uma jornada fantástica. Se aproximamos do final do livro de Mateus, você encontra os outros evangelhos, todos os capítulos aí dos outros evangelhos, você encontra Gênesis, Levítico e Números também, com todos os capítulos explicadinhos para você, uma exegese clara, objetiva, uma hermenêutica pautada por uma fidelidade ao texto bíblico. Fazemos aqui uma pregação expositiva, uma espécie de um sermão expositivo aqui com uma interpretação histórico-gramatical que é pautado por uma fidelidade ao texto mesmo, explicando contexto, texto, história, geografia, teologia, enfim. Prosseguimos aqui. Você é muito bem-vindo, bem-vinda, você que tem chegado agora e você que sempre está conosco. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que essa palavra de hoje te abençoe, te renove, te edifique, te ensine, te instrui, em nome de Jesus, tá bom? Vamos falar hoje sobre os grandes mandamentos. Você pode ler o capítulo 22 e depois vir para cá e ouvir todos os episódios, tá bom? Os judeus, eles faziam muitas distinções sobre os mandamentos de Deus, chamando alguns de leves, outros de pesados, outros de pequenos e outros de grandes. De acordo com a sua estimativa, portanto, algum mandamento deveria também ser o maior dos mandamentos. Alguns deles argumentavam que a lei do sábado era o maior mandamento. Alguns diziam que era a lei do sacrifício, outros atribuíam a isso a circuncisão, alguns imploravam pelo uso de filactérios nas roupas, aquelas caixinhas de couro presos às roupas, muito comum entre os fariseus, onde continham textos bíblicos do Antigo Testamento. Eles agora encaminhavam a resolução dessa questão sobre o maior ou mais importante mandamento. A Jesus, que o surpreendeu quando disse, olha, o maior é o amor, deu precedência ao amor. Então, quando a gente olha para o Talmud judaico, que calcula os mandamentos em cerca de 613, dos quais 365 são de conotações negativas e 248 afirmativos, mas a numeração de Nosso Senhor, ela é reduzida para apenas 2. Ele diz assim, olha, toda lei é cumprida no amor a Deus e ao homem. Isso é assim na natureza do caso. Segundo o Talmud, cada mandamento correspondia a uma parte do corpo humano. Por exemplo, o mandamento do tefilim, cumprido com o braço, o do tzedaká, não sei se a pronúncia certa é essa, tzedaká, com os dedos, o hebraico não é tão bom não. O do bessamim com o nariz, o da oração com os lábios, enfim. O Talmud, aquele conjunto de livros sagrados do judaísmo, que registrava as discussões rabínicas sobre a lei, a ética, os costumes, toda a história do judaísmo. Traziam as suas interpretações. Mas quanto a Cristo, ele diz que o amor pressupõe que Deus se revela para que seja supremamente amado.
O amor, ele resiste a todas as tentativas de coerção. Não pode ser forçado, deve ser conquistado. Deus nos obriga a amá-lo, ele não nos obriga, mas ele nos ensina a amá-lo por sua suprema e infinita excelência. Ele é a perfeição da beleza, da inteligência e da verdade, da bondade e do amor. Ele se revela em suas obras múltiplas, gloriosas. Ele se revela em sua palavra sagrada, nas maravilhas de sua lei, nas riquezas de seu evangelho. Ele se revela em sua sábia e graciosa providência. O homem também deve ser amado porque ele é o reflexo da imagem de Deus. Os semelhantes a Deus conquistam o amor dos piedosos. Eles são admiráveis, amáveis, pois refletem a verdade, a bondade do Criador. Agora, os semelhantes ao mal, demônio, não podem ser amados com complacência pelos piedosos. No entanto, meus queridos, com piedade, compaixão, eles também podem ser amados. Eles são assim amados por Deus, que ainda vê a sua imagem, embora terrivelmente desfigurada. Ele vê capacidades maravilhosas, embora assustadoramente, muitas vezes más, daqueles que escolheram se distanciar de Deus. O amor, ele se identifica com o objeto amado. Assim, ao amar a Deus, o amante, ele é enobrecido. O amor intenso de um ser santo, ele implica necessariamente o amor intenso da santidade. O amor a Deus é a chama vital e purificadora da santidade. E assim ele cumpre a lei de Deus, por uma doce restrição que obriga a obediência a todos os seus mandamentos. O amor a Deus, ele alimenta a sua própria força e a força de toda virtude, ao nos levar à comunhão com o próprio Deus. Dentre tudo isso, ele produz a satisfação plena, inteira da alma. Mas sem ele, a mais meticulosa obediência não passa de uma idolatria formal. O segundo mandamento é semelhante ao primeiro. As reivindicações de Deus são sempre superiores às reivindicações dos homens. No entanto, meus queridos, quão propensos são os homens a sentir indignação por uma violação da lei em sua segunda tábua, em vez da primeira. É, porém, semelhante a isso, em ter superioridade sobre todos, exceto o primeiro. Como sendo também um preceito de amor, um fluxo do mesmo princípio, quando é dirigido ao nosso próximo. Faz do amor próprio a medida da afeição ao próximo. Supõe, portanto, que devemos amar a nós mesmos. Não é errado respeitar nossos interesses, tanto temporais quanto espirituais. Mas, meus queridos, ao amar nossos próximos como a nós mesmos, não lhes faremos mal algum, mas buscaremos fazer-lhes todo o bem que pudermos. O amor, ele teria seu objeto digno de si mesmo. Isso tem em Deus. Só podemos bendizer a Deus reconhecendo, pois ele é o próprio amor, infinitamente digno. Nós o reconhecemos na adoração, pelo louvor, pela meditação, pela oração. Nós o reconhecemos no serviço, obedecendo a sua vontade, testemunhando para a sua glória. Isso é o que ele busca. Isso é o que ele busca em nosso próximo. O amor nos faz alegrar-nos com a sua felicidade. Se ele for virtuoso, o amor não prejudicará, mas o imitará. Se ele for honrado, o amor não será invejoso, mas ficará satisfeito. Se ele se tornar rico, o amor não cobiçará, mas rogará que ele não sofra danos por aquilo que causou ruína a muitos. O amor não faz chorar em sua adversidade. Se ele estiver doente e sofrendo, o amor não ficará indiferente, mas o visitará, o confortará. Se ele estiver desapontado, o amor o encorajará.
Se ele for desonrado, o amor não rirá, não dará vazão ao escândalo, mas ajudará a livrá-lo da armadilha do diabo. Oh, Jesus amado, ele será abençoado por meio de orações a Deus por ele, por meio de santas exortações, por meio de uma bondosa influência cristã. E fará sacrifícios nesse serviço. Sacrificará a facilidade em prol dos interesses do cristianismo e da caridade. Sacrificará o lucro temporal para glorificar a Deus e beneficiar um semelhante. Sacrificará a vida por Deus, como fizeram os mártires, pela causa de Deus. Oh, o Cristo divino, versículo 41 ao 46, esse capítulo 22. A pergunta frequentemente citada, o que pensais do Cristo? É a pergunta que foi feita. Jesus não estava pedindo aos fariseus uma opinião sobre si mesmo, como havia perguntado a seus discípulos em ocasião anterior, em Mateus 16:13. Não. Ele estava se referindo à expectativa judaica do Messias, e sem agora pressionar sua própria reivindicação de ser o Messias, ele estava perguntando: que ideia os fariseus tinham quanto a esta grande esperança de Israel? A testemunho de Cristo no Antigo Testamento. Jesus cita profecias antigas. Pode-se dizer que ele encontraria um argumento ad hominem ao discutir com um judeu, mas é evidente que o nosso Senhor apelou para o Antigo Testamento como a autoridade que ele próprio valorizava. Sim, assim ele dá sua própria autoridade para apoiar a mensagem divina dos profetas, e ele nos justifica em buscar essas escrituras pelo testemunho que elas dão a respeito dele. João 5,39. O valor do Antigo Testamento a esse respeito não é que ele mostre como certos homens foram dotados de uma previsão milagrosa, por meio do qual eles previram o advento, a vinda de Cristo. Isso seria interessante, principalmente para lançar luz sobre as capacidades dos profetas, mas não seria de muita utilidade prática para nós. Nós podemos ver o Antigo Testamento estabelecendo verdades importantes sobre Cristo. Ele prenuncia de uma forma para preparar o leitor para entender Cristo. E assim ele tem sua própria mensagem do Evangelho. O Antigo Testamento testifica a glória divina de Cristo. Jesus ele seleciona um exemplo marcante desse testemunho específico. Se você ler o Salmo número 110, você vai ver uma representação clara do Messias, como maior que Davi. Pois embora escrito em nome do rei, ele ainda faz o fundador da dinastia judaica se dirigir ao seu descendente como meu Senhor. Esse argumento é válido, quer acreditamos que o salmo tenha sido composto pelo rei pastor, ou seguimos as críticas recentes textuais que rejeitam a autoria davídica deste salmo. Mesmo no último caso, é claro que o escritor inspirado do Salmo ensinou que o Messias seria muito maior que o seu famoso ancestral, que seria apropriado que Davi se dirigisse a ele como meu Senhor. E essa verdade, meus queridos ouvintes, então, estava no Antigo Testamento. No entanto, aqueles que mais honravam suas antigas escrituras não a perceberam. Nós precisamos do Espírito de Cristo para nos ajudar a entender as profecias a respeito de Cristo. Sim, se o amor é o cumprimento da lei, como nós podemos obedecer a Deus sem amá-lo de todo o coração, meus queridos? E se Cristo é maior do que Davi, porque os que estudam o Antigo Testamento não reconheceram sua glória divina? Vamos orar comigo? Busque um local agora em silêncio. Calme, tranquilo. Feche a porta do quarto se você puder. Acalme esse coraçãozinho atribulado agora, para a gente falar com Deus. Ó Senhor, enche o nosso coração com teu amor,
para que possamos cumprir os teus mandamentos com alegria e verdade. Que a tua palavra revele Cristo em nossa vida. Que possamos refletir a tua imagem na manifestação do amor de Deus direcionado ao nosso próximo. Ajuda-nos a viver conforme o teu exemplo, sacrificando-nos por aqueles ao nosso redor e buscando a tua glória em todas as coisas. Amém, amém, amém. Deus abençoe grandemente a sua vida, meu querido ouvinte. A gente volta no próximo episódio, tá bom? Para continuar num novo capítulo, capítulo 23, juntinhos, aprendendo mais da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida, mais uma vez. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.